Mas tem coisas que a gente já não se ajuda, né? Então, uma delas a gente pode começar a falar de investimentos alternativos. Bora. Que eu sei que você conhece, inclusive, daquela pratinha ali. A prata no Brasil é visto como um produto. Tá. Né? Então, por isso nem existe investimento em prata realmente no Brasil. Alguns visionários conseguem fazer algum tipo de aproveitamento que pega a indústria verticalizada. Então, ele usa também para fazer joias, etc. E tem para os entusiastas ou para quem quer ter alguma reserva esse modelo. Mas quando você põe impostos, etc., como é que você vai investir em algo que tem imposto de 40%? Como é que você vende depois, no outro dia? Então, você não vale a pena investir. Então, tem aí uma prata, que a prata real é 1 quilo, é bem pesadinho. Ah, é prata mesmo? Pega aí pra você ver o... Porra. O S de ouro, obviamente, é um fake, né? Porque se um ouro desse aí eu estaria rico, não estaria fazendo podcast. E temos ali uma representação, né, inclusive da Argentina ali, que são itens colecionáveis, né? Porque em algum momento da prosperidade desses ricaços, eles começam a colocar ali, seja em ativos que são imóveis, ou ativos que são quadros, artes, coisas do tipo. Qual que é a sua visão sobre investimentos alternativos como um todo? Tá. Investimentos alternativos. Tem coisas que você usa, tem coisas que você não usa. Tá. Muitas vezes também são usados para lavagem de dinheiro. Não necessariamente para isso, mas a arte a gente sabe que existe um certo... Não estou dizendo que é só para isso, mas a gente está falando sobre o espectro geral, né? A arte usam muito para isso também. O que eu tenho visto como colecionáveis? Cada um vai ter a sua própria característica e às vezes derivada do mercado, tipo, nos Estados Unidos card da NBA antigo ou da NFL, alguma coisa que vai valer muito, porque aquele esporte evoluiu muito. Camisa do Vasco assinada, o Casimiro tem muita. Cara, uma camisa, imagina uma camisa do Vasco assinada pelo Edmundo, do Vasco campeão brasileiro de 97, quando o Vasco assustava os outros clubes. Ou seja, é um negócio que é difícil pro cara hoje acreditar, mas o Vasco entrava em campo em 97 e os outros clubes tremiam. Isso aconteceu mesmo, não é uma mentira. Então, coisas colecionáveis assim podem ter um valor, tanto que aquele programa Trato Feito, acho que ele faz tanto sucesso por isso, porque cada hora aparece um item que a gente não imaginava, né? Tipo, eu tenho aqui a espada que o Jedi usou no filme. Não, aí o cara fala, não, só um minuto aqui. Vou chamar o especialista. Liga pro especialista em Star Wars. Aí você fala, não, peraí, não pode ser. Aí vem um cara, olha, eu trabalhei aqui no set de filmagem. No set de filmagem. Isso aí era vermelho, isso é falso. Essa espada aqui, até 78, era prata. Depois, aí você fala, puta que pariu. O cara sabe isso. Aí essa aqui, então, é uma réplica feita em 86 e vale $30. Aí você fala, mas eu... Achei merda, não sei o quê. Então, colecionagem vai depender muito do mercado. Quem avalia, né? Quem avalia. Agora, em momentos de extrema prosperidade, algumas coisas têm um valor muito elevado por um período de tempo. Então pesquisem aí um negócio interessante. Relógios de luxo durante a pandemia. Você teve um pico muito grande. É mesmo? Pesquisem aí o preço do Rolex em 2021-22. Subiu muito. Por quê? As pessoas em casa, não viajando tanto. Então, por exemplo, o mercado de luxo teve um pico ali durante a pandemia. As pessoas não estavam viajando tanto. Não sei, quando você é de casa... Gastavam com luxo. Consigo comprar minha bolsinha aqui. Especificamente o Rolex depois teve uma queda. Não é que ele perdeu o valor como uso ou como marca, mas ele teve um pico e depois caiu. Vinho francês, por exemplo. Os vinhos franceses, eles tiveram uma valorização muito grande nas últimas décadas. Vinho bom, vinho mais barato, até caiu de preço porque a geração Z não bebe tanto. Mas vinhos de luxo, os Grand Cru, os vinhos mais conhecidos, eles aumentaram muito de preço. Por quê? Porque a produção é limitada. Você não vai pegar um Chateau Margaux, um Chateau Lafite, um Grand Cru e conseguir dobrar ou triplicar a produção. Vinho bom não é refrigerante. Você tem lá 5 mil garrafas, 10 mil garrafas por ano. Só que o número de milionários e bilionários nas últimas décadas disparou, principalmente na China. Então o cara começa a ganhar muito dinheiro. Pirâmide de Maslow, que você falou, ele vai suprindo as necessidades básicas. Só que, você hoje tem 100 milhões na sua conta. Pra você não seria legal tomar um vinho de 10 mil? Não vai fazer diferença. Exato. Né? O cara já vai... Pro cara que tá brigando no dia a dia, por isso as pessoas têm que separar. Quando uma pessoa compra uma coisa cara, um jatinho, você não pode pensar com o seu bolso, tem que pensar com o bolso dela. Então,
Se na China o número de milionários e bilionários é recorde, você acha que esses caras vão beber o quê? Um vinho muito caro. O que aconteceu com o charuto cubano nos últimos anos? Disparou de preço. Disparou de preço. Milionários e bilionários fumando charuto cubano, bebendo vinho francês. Então, alguns itens colecionáveis ou de consumo ou de luxo sobem também em momento de muita prosperidade no mundo ou de acúmulo de riqueza em determinados locais. Então, óbvio, vai depender, né? O card vai ter um mercado constante, o vinho você pode ter picos ou não, tanto que os chineses tentaram comprar algumas vinícolas da França, não conseguiram. Aí aumenta muito falsificações. As falsificações de vinho, cara, dispararam. Tem um documentário, inclusive, depois eu coloco o link pra galera só sobre falsificações. Inclusive, uma absurda falsificação que... Não falsificação, né? O plágio que o Danilo Gentili, os comediantes aí, tentaram fazer do Petrus, né? O Putus. Quem viu aí que o Petrus processou... processou o Putus porque... Tava fazendo uma paródia com o vinho dele. Podia sacanagem, se confundir. Porra. Na hora de comprar. O negócio de 10 mil e outro de 20 reais. 10 mil dólares. Cara, isso vai tomar loucura. Não, cheio de... E tem gente, o Petrus, que falsifica pra cacete. Né? Tem alguns vinhos dessa categoria na China, que o consumo na China de determinados vinhos é maior do que a produção daquele vinho na França. Ou seja, é óbvio que tem falsificação pra cacete. Só que é difícil, é muito difícil. Eu estudo vinho há anos, bebo. Cara, é muito difícil você pegar uma diferenciação, alguma coisa assim, de vinho, principalmente. Em cards é ainda mais fácil. Mas quando a gente fala do ouro, por exemplo... Pegar a falsificação? Tá. Porque aí tem os sistemas quase com AI hoje, ele te fala quando saiu, até se uma coisa é muito cara, se não é cara, tranquilo. A criança vai usar e né, vai gastar ali ou vai se divertir. Mas se começa a entrar num item mais de R$1.000 ou acima disso, aí já começa a ter outras formas de checar a veracidade disso. O cara também não guarda isso de qualquer jeito, né? Na carteira. Mas falando sobre a parte de ouro, o ouro, ele durante esses conflitos pré-guerra ou de conflitos de uma potencial guerra, deu uma subida. A prata também tentou acompanhar, mas existe uma tese da prata que tá tudo bagunçado, porque a demanda aumenta bastante, não tem mais suprimento excedente e não tem quem tá produzindo. Mas como que você vê especialmente esse balanço no mercado financeiro sobre essas classes de ativo? Porque o que se pensava de cripto há um ano atrás, talvez o imaginário da emoção hoje é outro. E a mesma coisa para coisas que já existem há 10 mil anos e que ainda assim estão também atingindo novos picos, né? Novas altas máximas. O que você entende por que você entende que ainda é importante construir reservas em ouro, seja para países ou seja para pessoas? Cripto e ouro são diferentes, né? Muito diferentes. O ouro, se você pegar a máquina do tempo e puder levar uma coisa só pro passado, eu vou te recomendar que leve ouro, porque na história provavelmente você vai poder usar. Ah, não, eu vou levar uma nota de dólar. Cara, você cair em 1.500, vão te meter uma lança no meio do peito. Só o ouro que praticamente em várias regiões do mundo diferentes, em momentos diferentes, você vai conseguir talvez utilizar. O que tem acontecido com o ouro nos últimos anos? Principalmente quando começou essa briga comercial China-Estados Unidos e que muitos países começaram a discutir o uso ou não do dólar como moeda internacional, a turma voltou a guardar como reserva o ouro. E muitos milionários, bilionários, instituições gostam também de ter o ouro, não pelo rendimento ou pela valorização, mas pela segurança. Então, teve um conflito, teve alguma coisa, cara, o ouro tá aqui, ele não vai perder o valor, o ouro é ouro. O dólar, eu ainda acho que é a moeda hegemônica, mas para muita gente o dólar vai perder o valor, vai entrar uma moeda dos BRICS e tudo mais. Então, nos últimos anos, especificamente, o ouro voltou a se valorizar muito, batendo recordes, inclusive, por questões de segurança e porque alguns países estão aumentando as suas reservas. É isso. Não é a utilização do ouro. A utilização do ouro como químico, em placas e tudo, é muito baixa perto da quantidade. E existe uma teoria louca, mas que é importante a gente falar, até porque as pessoas gostam dessas maluquices do chapéu de alumínio, que existem meteoros de ouro na realidade. Asteroide. Então você, de alguma forma, em algum momento, vai poder explorar no espaço. Esse é o grande risco do ouro.
Tá? Esse é o grande risco, sabe, meio que o cisne negro do Aham. ouro, é essa exploração espacial. Mas, se eu fosse um bilionário, eu teria um pedaço do meu patrimônio em ouro, porque é como se você tivesse aquela manutenção, né? Não à toa os países guardam parte da sua reserva em ouro. Já cripto funciona totalmente diferente. Cripto foi um negócio que começou antes do Bitcoin, só que todas davam errado. Você tinha uma série de problemas, aí multiplicava, aí eu criava e FUD. e o Bitcoin foi o primeiro que deu certo e que vem funcionando há Pela anos. blockchain dele, como ele funciona, Sem né? nunca parar, sem nunca ter parado. E agora ele tem uma novidade. Desde que El Salvador criou uma reservinha de ouro e permitiu o uso interno no país oficialmente, todo mundo está discutindo o seguinte: Bitcoin. de Bitcoin. Cara, e se outros países quiserem ter uma reserva? E se os Estados Unidos montar uma reservinha estratégica de ouro? Começa a ficar arriscado para os países não ter. Porque, pô, se eu sou um país, eu monto uma reserva de Bitcoin, essa merda multiplica por 10, eu vou ficar melhor que você como país e riqueza. Então, o que antes era um risco ter, agora pode ser um risco não ter. Eu falo isso para pessoa física há muito tempo. Desde 2017, 2018, o que eu converso com as pessoas? Falo, olha, não é nenhuma recomendação, mas seria interessante ter 1, 2, 3% do seu patrimônio em cripto. Porque se essa merda acabar, você perdeu 3%, porra, principalmente no Brasil, que você ganha 15 no ano, você não perdeu nada. Mas, e se multiplicar por 100? O teu amigo que comprou um pouquinho vai ver o patrimônio dele disparar e você ficou para trás. Então, começa a ficar arriscado não ter. E aí é a teoria dos jogos. O negócio está se movimentando. Então, El Salvador tem, Estados Unidos tem bastante Bitcoin de apreensões, porque tem países que estão formando reservas que a gente não está vendo ainda. China, Estados Unidos, Alemanha, Rússia. O cara não precisa necessariamente comprar, mas tem uma apreensão do FBI, tipo a Silk Road, que aconteceu há muito tempo. Os caras pegaram milhares de Bitcoin nos Estados Unidos. Aí de corretoras. De corretoras, de fraudadores. Ah, não vende não. Vai jogar. Botaram cold wallet pra fugir. Vai jogando aí em algum lugar. Vai jogando. Então existem reservas dos países já. Tá? Eu especificamente gosto do ouro também e do Bitcoin. Eu respeito todas as teses, Acho que tudo cada um tem uma coisa. Inclusive, eu me dou bem com grupos muito distintos. Eu, por exemplo, invisto em fundos imobiliários e invisto em cripto. São duas galeras que às vezes não se dão bem. Eu acho que dá pra você olhar o lado bom de vários investimentos. Cara. Cada um tem o seu lado. Eu também gosto dos dois. Acho que eu tinha, na parte de cripto, inclusive a gente tá pensando nesse ano em ter um especial das 10 maiores criptos listadas. De fazer quais são os projetos, os tais projetos que acontecem por trás da rede Ethereum? Quais são os projetos por trás da rede Solana, né? Ou da Polkadot, ou enfim, de cada um deles. Mas tem um que é uma tese que você vinha... O Ethereum não tem ouvido mais, né? Então tá meio pra baixo, porque... Não voltou pra máximo. E era do Vitalik também, que tá lá no... Entendeu? Tem alguns eixos aí se ajustando. E uma das teses que você mesmo tá falando assim, fica de olho, que era o XRP, né? Que é o Ripple. Eu tô completamente por fora do XRP, do Ripple. Se puder me contar o que tá acontecendo, porque subiu de 1 para 3, né, dólares, se não me engano, agora, últimos 2 meses, depois da posse da eleição do Trump, inclusive. Quais que são as teses? O que tem acontecido ali que tem gerado esse movimento? Eu consegui pegar bem 5 vezes. Eu botei uma grana boa e multiplicou por 5. Né? Peguei essa alta, porque de um determinado período pra cá multiplicou por 10. Só que eu comprei, depois ela caiu um pouco, voltou e tal. Eu peguei uns 5 vezes bonito assim. Se ela der uma dobradinha, eu vou bater um valor bacana. Porrada. O que eu sempre falei da XRP? Que o mercado de cripto odeia ela, né? Por quê? Porque diz que ela é centralizada. É um projeto centralizado. O que eu sempre falei? Eu falei, peraí, tirando o Bitcoin, não tem nada que não seja centralizado. Vamos parar com essa hipocrisia. Sempre tem um cara, Ethereum não é centralizado. Tá, mas o Vitalik não manda em nada, não tem uma quantidade grande, não tem um grupo ali que manda um pouco mais. Então eu sempre disse o seguinte, olha, eu invisto em todas as criptos, mas tenho dinheiro em XRP porque é centralizado. Pô, mas a ideia da cripto não é ser descentralizada? Mas ela é centralizada e tem uma ideia de formar como se fosse um sistema que os bancos vão utilizar.
Eu falei, porra, vou ter um negócio aqui. E sempre me zoaram, sabe? Tem uma matéria no jornal falando isso. Que há 5 anos eu sou zoado e quem tá rindo agora. Porque eu fazia live. Cara, eu me dou muito bem com a galera de cripto. Eu fazia live, o pessoal me sacaneava. Tá falando, não, deixa meu dinheirinho ali parado, um pedacinho. Pô, eu não vou defender, cara. Se você não gosta... Por isso que eu digo, o bacana dos investimentos, e principalmente hoje em dia, é que é um mercado muito diversificado. Você tá vendo aqui, card de Pokémon. No Japão Se isso bobear, é dinheiro. Se bobear, tem gente que negocia isso, né? Qual que é o tamanho desse mercado de secundário, não de primário? Boa pergunta. Sabe? Eu acho que assim, o primário ele vai dar mais ou menos... só o Magic e Pokémon dão mais de $1 bilhão ano. E aconteceu um fator muito importante no Japão, que acumulado navegou durante 20 anos com taxa de juros zero, ou negativo. Muitas pessoas acabaram construindo, quem acredita no dinheiro, acredita nos ativos, construindo com as cartas essa visão de ativo. Porque uma carta de um Charizard de 20 anos atrás... Exato, ele vale quase como um dinheiro líquido. Você vai numa lojinha e lá, tipo, igual aqui tem... São Paulo deve ter umas 10 lojas. Compra isso. Caralho, 10 lojas aqui em São Paulo? Tem. Só na Liberdade ali tem 3 boas. No Japão tem alguns bairros, aqui na Bara, se eu não me engano, que é... Vou te dar um troco aqui em Charizard. Tem 40 lojas em um bairro. Então assim, é muito, muito forte mesmo. E aí, óbvio, isso foi gerando dinâmicas e cada um vai estudar. Tem pessoas que são especializadas só em Pokémon. Porque, por exemplo, Pokémon tem uma especialidade muito clara que é, desde 99, todas as coleções que saíram até hoje, num período de 5 anos, todas dobraram de valor no mercado. Caramba. Se botar num país com juro negativo, é muito dinheiro. Porque aqui no Brasil, em 10 anos dobrar, tu perdeu o dinheiro pra caralho lá. Mas aí essa questão do... Pensa que quanto mais pessoas colecionando, a base de demanda vai aumentando e quem comprou lá no comecinho é a mesma coisa. Não tem como você criar uma caixa em 99. É um Ponzi. Não tem como você criar uma caixa em 99. Então isso vai ter esses acúmulos. Tá, mas aí agora as novas tiragens ali, o cara... o grupo, sei lá, do Magic e tudo mais, eles vão fazendo a numeração. Essa é a primeira de 100. Tem, algumas tem. Magic, por exemplo, tem essas numeradas. Essa da Tops, que é de esportes, né? Então, por exemplo, nessa aí, ó, você pode encontrar um pedaço da camisa que o Messi jogou em campo. Vem um card com um pedacinho da camisa do Messi. Ou um pedacinho da chuteira do Maradona. Nessa caixa aí. Caraca. Pode vir. Uma de... Tá, mas aí, calma aí. Não é aquele esquema dos caras que vende madeira da Arca de Noé, não. Porra. Pedaço da cruz. Porra. O pneu da charrete de Elias. Não, talvez. Eu vou dizer que não tem os falsos. Sim. Tem não, mas aí tem o cara que... Isso. Tá. Você consegue achar um pacote desse que vai vir tudo sem nada, por exemplo, em sites, a 1/10 do preço, mas o cara que se entende não compra. Porque ele sabe que isso é erradamente. Tipo trato feito, vai Exatamente. ter um especialista. Só que aí, Mário, tem uma questão também. Por exemplo, se o ouro der merda, quem que se fode? Se a prata der merda, quem se fode? É prata. A mina de prata. Pra tudo vale isso, né? Pros cards, em geral, tem uma equação que é assim. Por que as pessoas confiam eventualmente num Pokémon? Você tem na sua casa 50 mil reais em Pokémon, certo? Se o Pokémon falir, você perdeu os 50 mil reais. Tá. Mas a Pokémon Company, ela se fudeu muito. Então será que não é bom confiar numa empresa que tá há 30 anos no mercado, sabendo gerenciar uma franquia? É capaz se a Pokémon GO falir, valer mais ainda. É isso. Porque nunca mais vai ter... Então, é complexo e quanto mais a gente tem escolhas de ativos diferentes, mais vai ter um especialista dedicado. Agora, quando o mercado bomba de dinheiro, tudo isso se valoriza muito. Porque aí, quando você joga... Volto a falar, o que aconteceu no último ciclo de cripto, quando tava todo mundo em casa da pandemia e os governos imprimindo dinheiro e jogando dinheiro pra cacete? As criptos dispararam, os relógios dispararam, colecionáveis dispararam. Por quê? Todo mundo em casa e os governos imprimindo dinheiro. Isso tem um impacto. Eu falei, eu dei exemplo pro Mário em algum outro programa aqui.